Nós estamos então tratando esse tema, né? O Deus que eu não entendo, onde nós estamos justamente nessa série de mensagens, levantando algumas das perguntas mais importantes que às vezes nós temos no coração e que muitas vezes nos distanciam de Deus ou de alguma forma prejudicam a nossa caminhada com Ele. Nós já começamos esse tema na semana passada e vocês que estavam aqui junto com a gente, nós conversamos sobre a pergunta: por que um Deus que nos ama? Por que um Deus que é amor permite o sofrimento e a dor e o mal no mundo? Esse foi o tema da semana passada, uma pergunta bastante intrigante. Vocês que de repente não puderam estar junto com a gente por algum motivo, fica aí o lembrete, né? Essa mensagem, ela está disponível no YouTube, Facebook, Instagram, na página também da comunidade. Você pode dar uma olhadinha lá, recomendar para os seus amigos. Foi uma mensagem realmente bem importante, um tema muito central. E o tema de hoje, ele surgiu para nós de uma forma bem diferente. Vocês sabem, quando nós estávamos construindo essa série de mensagens, o Deus que eu não entendo, como nós queríamos saber as perguntas que as pessoas tinham no coração, nós perguntamos. E enquanto a gente estava construindo o tema, a gente conversou com muitas pessoas, tentando entender os questionamentos, as perguntas que talvez elas guardassem no coração. E uma das pessoas que a gente conversou, quando a gente estava montando os temas, ela nos trouxe a seguinte colocação: muito me questiono sobre as vezes que pedimos, oramos e parece que não somos atendidos. As coisas acontecem de maneira que nós não queremos e isso causa sofrimento e dor. Por que é assim? Sabe, quando essa pessoa nos mandou essa pergunta, isso nos chamou muita atenção, porque essa é uma experiência que muitos de nós temos. Quem de nós não passou por um momento onde colocou um pedido sincero para Deus, que colocou lá com fé e com confiança, mas não foi atendido? Acredito que essa é a experiência de todos nós. Sabe, essa semana, conversando, Susan, minha esposa e eu, sobre isso, a gente estava justamente lembrando de muitas das vezes que nós colocamos pedidos a Deus e que nós fomos atendidos, e de fato foram muitas, e a gente também estava lembrando de algumas dessas vezes onde nós não fomos atendidos. Deixa eu só dar 2 exemplos para vocês, nossos, pessoais, que podem ajudar de repente a entender. Vocês sabem que quando a Susan se formou no 2º grau, durante 3 anos, ela fez cursinho, estudou muito para vestibular e ela não passou. O sonho dela naquela época era estudar em Florianópolis artes cênicas. Esse era o sonho dela. Vocês que conhecem ela sabem que ela tem uma veia meio artística e ela queria ir para esse lado. E ela fez cursinho, estudava, se dedicava, orava, pedia que Deus de alguma forma abrisse essa oportunidade, que ela conseguisse passar. E sempre, por mais que ela se dedicasse e orasse, batia na trave. 3 anos tentando. E cada novo semestre, uma nova decepção. 3 anos orando. E não deu. Teve uma outra situação, e eu acredito que ela é muito mais triste, muito mais dramática, muito mais difícil para a gente. Alguns anos atrás, isso também é bem mais recente, um grande amigo nosso teve um AVC. Sujeito extremamente querido, pessoa muito amorosa, uma pessoa muito dedicada na igreja. Sabe, ele foi uma das pessoas chaves que influenciaram a gente para a gente entrar na Milk. Um dos amigos mais próximos e queridos. Não era uma pessoa idosa, era uma pessoa que tinha aí meia idade, filho na faculdade. E a gente orou muito para que Deus tivesse misericórdia e restabelecesse a saúde dele. Depois de muitos dias internado, não só nós orando, né, muitas outras pessoas orando, ele veio a falecer. Por quê? Sabe por que Deus não atende às nossas orações? Porque muitas vezes nós oramos e não somos atendidos. Essa é a pergunta que vai nos guiar nessa noite. E se você já passou por situação semelhante como essas que eu acabei de dizer, ou se você conhece alguém que já passou, está passando e você quer ajudar, por favor, preste atenção, porque eu acredito realmente que o que nós vamos ver hoje é algo que pode nos ajudar profundamente. Primeira coisa que a gente precisa considerar é aquilo que Jesus fala em Mateus 7. É bem interessante, olha só, ele diz assim, ó: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem.
uma passagem central, onde Jesus estimula os seus discípulos a pedirem, a colocarem os anseios, os desejos do seu coração para Deus. E aí Jesus acrescenta uma coisa muito legal, ele diz assim: Deus tem prazer em nos atender. E ele compara a gente com os nossos filhos. Quem de nós que tem filhos aqui não tem a alegria de realizar um desejo de um filho? A gente tem mais alegria de dar algo para eles do que para a gente mesmo. É muito bom. E aí Jesus fala, imagina, se vocês que são egoístas, se vocês que muitas vezes são egocêntricos, ou que vivem ali, têm uma série de fraquezas e problemas, se vocês gostam e têm alegria, imagina Deus que é amor. Então Deus não precisa ser convencido a nos dar algo, Deus não está ali de contragosto, a gente precisa ali jejuar ou fazer alguma coisa para convencer Ele. Não, se é algo bom para nós, Deus tem alegria de dar. Mas então por que muitas vezes Ele não nos atende? Bom, das pistas que nós encontramos na Bíblia está em Tiago 4, que diz assim, ó: e no entanto, vocês muitas vezes não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, dos primeiros filtros que a gente entende, aqui a Bíblia nos ensina, é que muitas vezes Deus não nos atende, porque bem da verdade, nossos pedidos são egocêntricos, focados em nós, no nosso bem-estar, no nosso prazer, não levando em consideração, de repente, por exemplo, as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é um dos primeiros filtros. Mas mesmo assim, eu sei, você também deve saber, que muitas vezes nós pedimos coisas que são justas, boas, nobres, que não são egoístas, pelo contrário, que são altruístas, mas mesmo assim muitas vezes a gente não é atendido. Como eu comentei antes, o que tem de errado, ou o que tem de egoísta em, por exemplo, uma jovem que pede por um sonho de carreira, uma oportunidade de estudo. O que tem de errado, por exemplo, com pessoas que pedem pela saúde de um amigo, não estão nem pedindo pela sua própria saúde, estão pedindo pela ajuda, pela saúde de um amigo. Mas mesmo assim a gente muitas vezes não atende. Então, de repente, a pergunta mais delicada ainda é: por que Deus não responde minhas orações, mesmo quando elas são justas e nobres? Quando elas são egoístas, ok, a gente até vai entender, mas quando elas são justas e nobres, por que mesmo assim, muitas vezes, Ele não responde? Mas mesmo para isso, a Bíblia nos dá alguns princípios interessantes. Olha só o que aconteceu com o próprio Jesus em Marcos 14. Acompanhe a leitura aqui na tela, você que está com a gente, você que está em casa, acompanhe na sua tela também, né? Encontramos lá o seguinte: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Então, só para você entender, Jesus, ele foi para um lugar chamado... Em Jerusalém, tinha um monte chamado Monte das Oliveiras, onde tinha muitas oliveiras plantadas, que é a árvore que dá azeitona. Então, nesse monte tinha um pequeno lugar que era um jardim que se chamava Getsêmani. A palavra Getsêmani significa prensa de azeitonas. Prensa de óleo, desculpa. Então, possivelmente era um jardim menor, uma localidade naquele monte, onde eles já prensavam essas azeitonas para fazer óleo. Um lugar de beneficiamento. Jesus estava ali. E quando ele está ali, ele começa a se angustiar. Sabe, o evangelista Marcos, ele usa palavras extremamente fortes para falar dos sentimentos de Jesus. Palavras tão fortes que elas se repetem pouquíssimas vezes na Bíblia. Por isso que aqui na nossa tradução fala que Jesus começou a ficar, ali fala, foi tomado de grande pavor, de angústia. E olha só o que ele fala: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Por que Jesus está assim? Jesus, nós sabemos, ele costuma ser uma pessoa bastante serena, bastante confiante. Por que ele está tão angustiado? Porque está chegando próximo a hora da cruz. Ele está a algumas horas de ser preso e morto. E de alguma forma ele já começa a sentir a angústia
Não só da morte que se aproxima, mas de levar os nossos pecados. Lucas, ele vai dar um detalhe ainda maior, quando narra o mesmo episódio, ele diz que Jesus chega a suar sangue de tamanha angústia que ele está sentindo. A gente não exageraria se a gente dissesse que de fato Jesus aqui está passando nada mais, nada menos do que o momento mais escuro da sua vida. Nesse momento, ele ora, e olha só o que ele ora. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. Ele pede literalmente para não ir para a cruz. Sabe, ele pede justamente por isso. Não dá para dizer que é um pedido injusto. Afinal de contas, a gente sabe que Jesus é o único ser humano que pode dizer que ele é realmente inocente. E ele estava prestes a ser condenado por algo que ele não cometeu. Não dá para dizer que é um pedido injusto. Pelo contrário, provavelmente é um dos pedidos mais justos da história. A gente também não pode dizer que é um pedido egoísta. Ele não está pedindo para que as pessoas não sejam salvas. Ele está pedindo para que sejam salvas de uma outra maneira, que não precise ser através da cruz e do sofrimento. Mas apesar de ser um pedido justo, a gente sabe que ele não foi atendido. A gente sabe que não foi atendido. Por que não? Olha só o que o próprio Jesus ora. A oração dele tem exatamente esse conteúdo. E clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. A palavra Abba, ela é bem específica. Jesus, ele foi criado no idioma hebraico e no aramaico. A palavra para pai em hebraico é Av. Só que tem um problema. Uma criança pequena não consegue pronunciar Av. Você já consegue imaginar isso? A gente mal consegue. Então, quando eles são pequenos, uma criança pequena, no máximo que ela consegue chegar dessa palavra é Abba. É a pronúncia que uma criança pequena consegue. Só que o que acontecia muito é que, conforme a criança ia crescendo, ela continuava chamando de Abba como uma maneira bastante íntima e próxima de chamar o seu paizinho. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, Abba para pai e Ima para mãe acabava sendo essa palavra que você não usava assim em público, mas quando estava só você e o seu pai, num contexto de muita proximidade, a criança, ou mesmo já o adulto, chamava Abba. Então, quando Jesus chama Deus de Abba, ele revoluciona a sua época, porque naquela época nunca passaria pela cabeça de um judeu da época de Jesus chamar Deus com uma palavra tão íntima e tão próxima. Mas é essa que Jesus usa e é essa que ele nos ensina a usar no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu é Abba nosso. Então, aqui Jesus já mostra a visão que ele tem de Deus. Quando ele fala assim, ele vê a Deus como um paizinho amoroso e próximo. Mas logo depois ele coloca uma vírgula e diz o seguinte: tudo é possível para ti. A visão que Jesus tem de Deus é de um pai amoroso e próximo que ao mesmo tempo é todo poderoso. E isso agora vai determinar a oração que ele vai fazer logo em seguida. Ele diz o seguinte: peço que afastes de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Peço que se possível, afaste de mim esse cálice. Sabe, Jesus aqui faz um pedido muito honesto. Ele sabe que ele veio ao mundo para ir para a cruz, mas quando chega diante da cruz, ele coloca a sua angústia de Deus para Deus e faz o pedido mais honesto possível: se possível, afasta de mim. E sabe por que ele tem essa liberdade de pedir? Porque é o Abba, é o pai próximo e amoroso. Jesus tem a liberdade de colocar o que está no seu coração. Mas ao mesmo tempo, Jesus sabe que esse pai, esse Abba, é Deus Todo-Poderoso e que justamente por isso enxerga mais do que nós, conhece muito mais do que nós e tem condições infinitamente maiores do que as nossas de saber qual é o melhor caminho. Dá para entender? Se a gente aplica isso agora para a nossa vida, significa que a oração saudável que a gente faz é a oração que equilibra da melhor forma possível liberdade para pedir e confiança para entregar. A oração saudável que alivia o coração
é aquela que a gente consegue colocar para Deus. E a gente tem a liberdade de colocar para Ele tudo o que está no nosso coração. Todos os sentimentos, todos os medos, todas as angústias, todas as dores. E a gente consegue colocar, sabe? Às vezes a gente usa a expressão derramar o nosso coração diante de Deus, sabe? É como se você pegasse o coração que está cheio de um monte de coisa e fizesse assim. Você derrama tudo que está ali. Você tem essa liberdade. Jesus garantiu ela. Assim como Deus é o Abba de Jesus, Ele também se torna o nosso Abba por causa de Jesus. Porém, esse Deus amoroso que a gente pode falar tudo, é o mesmo Deus todo-poderoso, que enxerga muito mais, que sabe muito mais, e que tem as condições infinitamente maiores do que as nossas, de entender qual é o melhor caminho. Você já parou para pensar como a gente pode saber que algo que a gente realmente quer, realmente vai ser bom para a gente? Como a gente conseguiria? O que pode nos garantir que aquilo que a gente pede, que a gente está lá, dobrando o nosso joelho e pedindo, não vai de alguma forma prejudicar a nossa vida? Como eu posso garantir que aquilo que eu quero tanto e que eu estou pedindo para Deus, quando chegar, talvez a médio ou longo prazo, talvez nem cedo, não tão cedo, não vai acabar me distanciando de Deus? Como eu sei que aquilo que eu estou pedindo, se eu ganhar a médio ou longo prazo, não vai acabar me distanciando de pessoas que eu amo? Como eu sei que aquilo de repente não vai acabar tendo consequências eternas para mim? Como eu sei se isso não vai interferir, como isso vai interferir na vida das pessoas que estão ao meu redor, ou das pessoas que estão ao redor das pessoas que estão ao meu redor? Sabe, alguns anos atrás eu vi um filme bastante bom, chamado Efeito Borboleta. Não sei se alguém já viu esse filme. Ele fala justamente como às vezes uma pequena coisinha, uma pequena mudança de atitude pode ter consequências gigantescas. Como a gente poderia garantir que isso não vai ter consequências enormes sem a gente saber? Não tem como calcular esses milhares ou milhões de variáveis. Mas Deus sabe. Deus sabe. Deus não só olha o futuro, Ele já está no futuro. Deus sabe os impactos que isso vai trazer no nosso coração e das pessoas ao nosso redor. A Bíblia vai dizer, talvez a gente tenha, algumas pessoas podem ter dificuldade de acreditar, mas a Bíblia vai dizer que existem realidades espirituais invisíveis que a gente não consegue ver. O livro de Jó é um exemplo disso. Então, como a gente sabe que aquilo que a gente está pedindo, como isso vai afetar essas realidades espirituais que a gente não consegue nem ver? Não tem como. Mas Deus sabe. Por isso, junto com a liberdade de pedir, precisa caminhar a confiança de entregar tudo a esse Deus. Que se Ele realmente é Deus, Ele sabe muito melhor do que a gente mesmo o melhor caminho. Sabe? Então, pensa aqui comigo. O equilíbrio da nossa vida de oração vem da gente realmente, a paz na nossa vida de oração, vem da gente equilibrar bem essas duas frentes. E às vezes é difícil a gente conseguir isso, e eu acho que uma das coisas que mais nos ajuda é justamente essa expressão que Jesus ensina, essa ideia do Abba. É como se Ele estivesse ensinando os seus discípulos assim, quando você estiver em oração, como é que você vai equilibrar muito bem essa liberdade de pedir e a confiança de entregar? Se coloca diante de Deus, como uma criança pequena se coloca diante de um pai adulto. Ali você vai entender que você pode colocar o que você quiser para Deus. Mas ali também você vai entender que esse Deus está muito além da tua capacidade. E com melhores condições de dizer para ti o que é bom e o que não é. Bom, pessoal, Timothy Keller, que na minha opinião, e de muitas outras pessoas, é um dos maiores autores cristãos da atualidade, pastor em Nova York, ele diz o seguinte: Deus não nos dá exatamente o que pedimos, Ele nos dá o que pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. O que Timothy Keller está dizendo é que se a gente, por alguma razão, conseguisse ver tudo o que Deus enxerga, se a gente conseguisse ter todas essas variáveis na mão, coisa que a gente não tem e não tem como fazer isso, mas se a gente tivesse essas condições, a gente concordaria com Ele que esse é o melhor caminho. E mesmo os nãos que Deus nos dá, nós concordaríamos que são importantes. Essa é a ideia do Timothy Keller. Deus não nos dá o que nós queremos, Ele nos dá o que nós
pediríamos se soubéssemos o que Ele sabe. Então, voltando àquela pergunta, por que Ele não responde minhas orações, mesmo quando elas são justas e nobres? Porque Ele é Deus. E como Deus, Ele vai infinitamente além da nossa capacidade e do nosso olhar. Ele enxerga o que nós não enxergamos. Ele sabe o que nós não sabemos. E sem deixar de nos amar por nenhum momentinho, Ele vai nos guiando para o melhor, mesmo que a gente não consiga ver. Sabe, nessas frustrações de portas que se fecham, dizer para vocês que Deus tem uma razão e um plano, mesmo que muitas vezes a gente não saiba qual, mas Ele tem. Vocês sabem que depois de 3 anos tentando vestibular, a Susan, minha esposa, ela, em oração e ouvindo pessoas ao seu redor, pessoas disseram para ela, será que é isso que Deus tem para ti mesmo? Quem sabe não é outra coisa? E ela orando, ela pensou, bom, acho que eu não vou mais tentar. Em vez de tentar vestibular para artes cênicas em Florianópolis, eu vou tentar o vestibular para teologia em São Bento. Passou em 2ª ou 3ª colocação. Chegando lá, num almoço no refeitório, ela viu um jovem bonito chegando. Levemente calvo, né? Muito simpático. E ali nós nos conhecemos. De verdade, ali nós nos conhecemos. Ali nós decidimos formar uma família. Lá também foi a primeira cidade que nós moramos como casados. E eu tenho certeza para vocês que se Deus não tivesse dito não para ela, naqueles 3 anos, a gente não estaria aqui juntos e possivelmente nem eu, nem ela estaríamos aqui em Chapecó com vocês. Deus sabia. Deus não estava só lá. Deus já estava aqui. Esse Deus sabe. Mas, George, e as outras situações mais difíceis, como por exemplo aquela do seu amigo? Como elas ficam? Pessoal, por que Deus não respondeu aquela oração? Onde a gente estava pedindo pela saúde de um amigo. Honestamente, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que de repente já vai ajudar. Eu sei que de repente é frustrante, né? A ideia era explicar as coisas, né? Mas uma coisa eu sei. O mesmo Deus que já disse sim para nós muitas vezes. O mesmo Deus que já disse não para nós muitas vezes, e hoje a gente olha para trás e entende o porquê, como eu acabei de comentar. É o mesmo Deus que conduziu as coisas daquela maneira. Não acredito que Deus quis daquilo, mas de alguma forma Ele permitiu daquela maneira. E eu sei que não foi por falta de amor. Eu sei que não foi por falta de amor. Quais foram as razões ou porquê, eu não sei. Talvez um dia na eternidade a gente entenda. E como a gente olha para trás e percebe algumas situações da nossa vida, e a gente diz, agora eu entendo. Quem sabe lá na eternidade a gente olha para trás e diga, bom, agora eu entendo. Guarda isso. Talvez essa seja a parte mais importante da mensagem de hoje. Muitas vezes nós não temos subsídios o suficiente para entender a Deus. Mas nós já temos subsídios o suficiente para confiar nele. Essa é a questão. Em muitos momentos da vida a gente não vai ter elementos o suficiente para entender a Deus, porque é Deus. Mas a gente sempre vai ter elementos o suficiente para confiar nele. Esse Deus que muitas vezes mostrou o seu cuidado na nossa vida. Esse Deus que morreu por nós na cruz. Esse é o Deus que muitas vezes a gente não entende. Mas não por não entender não significa que a gente não possa confiar. Isso. Bom, pessoal, deixa eu dar um exemplo para vocês que eu acho que ilustra um pouco isso. Vocês sabem quando a gente é criança e está doente, muitas vezes a gente recebe remédio, né? E esses eram os remédios que eu menos gostava, sabe? Quando vinha nesse vidrinho assim e pingava na colher, porque eu sabia que normalmente era amargo o negócio. Hoje até que eles estão mais docinhos, eu acho, suspeito, mas tinha uma época aí, né, alguns aninhos atrás, que isso era mais amargo. E por que uma criança, por que nós tomávamos esse remédio? Talvez o primeiro argumento é que a gente diga, bom, porque a gente sabe que faz bem. Sim.
Mas sabe, quando a gente é pequeno, muitas vezes a gente nem entende o quanto isso faz bem, o quanto isso é importante, o como um remédio assim vai nos ajudar, a importância de um tratamento, de concluir ele. Mas sabe por que a gente sempre toma? Porque a gente confia em quem segura a colher. A gente toma não porque a gente entende os milhares dos benefícios do remédio. A gente toma porque a gente confia em quem está nos dando. E o que a gente pode fazer como cristãos é confiar em Deus. E aí mesmo que muitas vezes o remédio seja bem amargo, a gente recebe. Foi isso que um grande escritor do século passado, chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala: Senhor, mesmo que nos des a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos, gratos e sem tremer, pois ele vem das tuas mãos boas e amadas. Por que Jesus aceitou o cálice amargo do sofrimento? Porque vinha das mãos do Abba, do Pai. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma observação para vocês. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de interação. Sabe que a gente falou do equilíbrio da liberdade e da confiança. Mas fato é que muitas vezes a gente não consegue manter esse equilíbrio. Pessoas na época de Jesus e também hoje, elas tinham dificuldade, por exemplo, de colocar os seus pedidos a Deus com liberdade. E isso na época de Jesus era um estigma muito grande. Eles tinham facilidade de confiar num Deus soberano que cuidava de tudo, mas eles não acreditavam em um Deus próximo que se importasse com a minha vida pessoal. Então Jesus de fato os ensina a pedir, e Mateus 7 ali, que a gente leu, um dos primeiros, era isso, é Jesus dizendo para eles: sim, peçam, Deus se importa, Deus ama vocês. Se a gente muitas vezes desequilibra aqui e não tem essa liberdade de pedir, a gente daqui a pouco começa a ver a Deus como alguém distante, omisso, ou ocupado demais para de repente lidar com a nossa vida, e não é isso. Agora, se isso era um desequilíbrio comum na época de Jesus, a gente precisa dizer que o desequilíbrio do outro lado é muito comum hoje. Se a gente só pede, mas a gente também não consegue confiar e entregar, a nossa vida com Deus pode ter sérios problemas. Facilmente, se a gente desequilibra para esse lado, a nossa vida com Deus acaba se tornando uma relação de consumo. A gente vive com Deus porque a gente quer ganhar uma coisa em troca. Porque Deus pode nos ajudar a conseguir aquilo que a gente quer. Sabe? E aí, em vez de a gente viver com Deus, a gente acaba tratando a Deus como uma espécie de gênio da lâmpada que está aí para realizar os nossos desejos. Ou uma espécie de coach que está aí para nos acompanhar até que a gente consiga alcançar o sucesso que a gente queira. E não é isso. Se a gente desequilibra para esse lado, a gente acaba vivendo a fé como um tipo de pensamento positivo, que a gente mentaliza com muita convicção para que Deus de alguma forma agora seja obrigado a dar o que eu quero. E não é. Se a gente vive uma fé desse jeito, o foco acaba ficando em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades, nos meus sonhos, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas. E das coisas aqui na terra, enquanto a vida com Deus, ela nos ajuda a olhar para Deus, não para o eu, nos ajuda a olhar para Deus e para a eternidade. Acaba tendo um efeito contrário. Sabe, o que a gente vê hoje é que muitas pessoas acabam vivendo assim. Vivendo com Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada. Um amigo meu, que tem se tornado famoso, esses dias ele até foi entrevistado pelo Pedro Bial, ele escreveu um livro chamado O Deus que Destrói Sonhos, um livro muito bom. E nesse livro, ele fala justamente como muitas vezes a gente tem enfatizado só esse lado aqui. E como muitas igrejas têm enfatizado só esse lado aqui. O que é bem complicado, porque isso evita, ou isso dificulta que cristãos amadureçam e aprendam a realmente confiar em um Deus soberano. E isso machuca pessoas. Sabe? Porque a gente sabe que Deus não diz sim só pra gente. E quando Deus diz não, o que acontece? Em vez de nesse momento, de repente, igrejas e líderes dizerem: é para você confiar em um Deus que sabe mais do que você, nesse momento eles simplificam a questão e dizem: é porque você não teve fé o suficiente. Pessoal, essa semana eu conversei com um amigo meu, queridíssimo,
que além de ser bacharel em teologia, como eu também, ele também fez 5 anos de doutorado na Europa em teologia. Hoje ele é professor e vice-diretor de uma faculdade teológica. É uma das pessoas que eu mais respeito. E a área dele é Novo Testamento. Perguntei para ele, você acredita que existe na Bíblia base para a gente dizer que Deus nega uma oração por falta de fé? Sabe o que ele disse? Não. É verdade que Jesus muitas vezes elogia a fé de algumas pessoas e critica a fé de outras. Nos evangelhos isso acontece. Mas em nenhum momento Jesus deixa de ajudar uma pessoa porque ela tinha pouca fé. Em nenhum momento. Os discípulos estão em meio à tempestade e Jesus fala que eles têm pouca fé, mas ele não deixa de acalmar a tempestade, ele não deixa de ajudar essas pessoas. Apesar de Jesus muitas vezes dar feedback da fé para elas, Jesus não deixa de ajudar. Tiago 1 diz para a gente pedir com confiança, mas Tiago 1 não fala para a gente pedir com confiança no pedido, ele fala para a gente pedir com confiança em Deus, que sabe mais do que nós. Quando Deus diz não, não é porque faltou fé. Não é porque Ele não nos ama. É simplesmente porque Ele é um Deus soberano, que enxerga mais. E justamente por nos amar, Ele está guiado dessa forma. Essa é a ideia. Bom, pessoal, a lógica de que quando não somos atendidos em oração, devemos aprender a pedir com mais convicção é a mesma de uma criança mimada que quando ouve um não, acha que a solução é gritar mais alto. Não é. A solução é entender que os pais sabem mais. E confiar neles. É a mesma também para a gente. O texto, ele não só nos ajuda a nós entendermos o que fazer, mas ele nos dá condições para isso. Como eu posso confiar no amor de Deus? Você sabia que quando Jesus usa a palavra cálice, essa é uma palavra bastante específica, na antiguidade, cálice era sinônimo de execução. Vocês lembram? Um filósofo chamado Sócrates, certa vez, ele foi condenado à morte e ele teve que tomar um cálice de cicuta, um veneno. Então, cálice na época era um sinônimo de execução. No Antigo Testamento, cálice também era uma referência para a ira de Deus. Quando Jesus fala de cálice, ele está dizendo exatamente isso. Ele entende que ele está sendo executado e assumindo naquele momento a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Sabe, é como se existisse um grande processo judicial e espiritual contra nós. Que por causa do nosso pecado, da nossa rebeldia, por não colocarmos Deus, o Eterno, em primeiro lugar na nossa vida, nós fôssemos culpados de um crime, cuja sentença é a morte. E Jesus agora entra nesse julgamento e assume a nossa sentença e morre no nosso lugar, a morte que nós nunca precisaríamos morrer. Ele se sente verdadeiramente abandonado para que a gente não se sinta. Esse é o amor de Deus. Se a gente olha agora, como o texto também nos ajuda a vermos o poder de Deus. Imagine que alguém está passando naquele momento que Jesus está sendo crucificado por ali. Qualquer pessoa que passasse naquele momento ali, possivelmente pensaria ou diria, por que Deus não faz nada? Como uma coisa boa pode vir de algo assim? Como um Deus amoroso permite que um inocente como esse sofra dessa forma? Mas hoje a gente sabe que esse Deus transformou o maior mal da história no maior bem. A maior injustiça da história na maior justiça. E a maior perdição da história na maior salvação. Esse é o poder onipotente de Deus. Esse Deus caminha do nosso lado. Esse Deus ouve cada oração, cada lágrima. Esse Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele nos guia. Quando a gente dobra os joelhos, não importa o que aconteça depois, a gente pode estar em paz. Quando Jesus vai para a cruz, Ele não está mais atormentado. Quando Ele está sendo interrogado, preso, torturado e mesmo morto, você vê Ele de novo sereno. Por quê? Porque Ele sabia que o Abba estava conduzindo a vida dele, assim como também está conduzindo a nossa.
E nessa confiança a gente pode seguir. Gostaria de convidar vocês para avaliarem. Você tem vivido a oração de forma ativa e como prioridade? Tem sido realmente uma prioridade na tua vida? Você tem liberdade para abrir seu coração diante de Deus e falar tudo que está ali, ou tem coisas trancadas? Você encontra paz, mesmo quando seus pedidos não foram atendidos? Queria convidar vocês a tomarem 3 decisões. Primeiro, decida ter um momento especial de oração, pelo menos uma vez ao dia. Não deixe de ter pelo menos um momento especial de oração, específico de oração, você e Deus, com tempo e com calma, pelo menos uma vez ao dia. Isso não existe coisa mais essencial. 2, decida confiar que um Deus todo-poderoso e todo-amoroso conduz a tua história. Decida isso. E decida orar por outras pessoas. Não viva a vida de oração só em função de você mesmo.